Opa, e aí, beleza? Depois de um hiato necessário aqui no canal, eu tô voltando com um vídeo um pouco mais leve, que é para falar sobre uma formação que eu fiz há um tempo atrás, numa plataforma famosa aí, principalmente no exterior, chamada Udacity. Essa plataforma, ela provê cursos um pouco mais densos. Você que é da área de tech, data, etc., você já ouviu falar na Udacity? A Udacity é uma das principais plataformas de MOOC do mercado. A tradução livre da sigla MOOC seria Curso Online Aberto e Massivo. Aberto porque qualquer pessoa que pague, é claro, pode acessar de qualquer lugar, a qualquer hora, e massivo porque, por ser online, permite o acesso de múltiplos estudantes ao mesmo tempo. Alguns meses atrás eu me aventurei a fazer um curso desses, era o Nano Degree de Data Architect, basicamente uma formação de arquitetura de dados. E esse é um programa composto de 4 cursos no total. Dentro da plataforma, eles oferecem diversos cursos, sendo a maioria de tecnologia, mas o carro-chefe da Udacity são os Nano Degrees, que são programas de estudos desenhados para prover conhecimento em um segmento de uma determinada área de conhecimento. Por exemplo, aqui você vai encontrar formações sobre Machine Learning, Deep Learning, programação, segurança, cloud e até de carros autônomos. Eles dizem ser a plataforma de MOOC com a maior taxa de graduação no mercado e atribuem isso à qualidade do conteúdo. Se você olhar no catálogo, provavelmente você encontrará uma formação para você. Você pode conseguir a informação sobre as formações aqui no resumo de cada formação. Se a gente buscar aqui pelo Data Architect, que foi a que eu fiz, já é possível saber uma média da duração que a formação levará e o nível de conhecimento que você precisa para poder fazer essa formação. Aqui, por exemplo, como pré-requisito, está dizendo que o conhecimento é avançado. As habilidades que são cobertas aqui são todas essas que são listadas e os pré-requisitos que eles colocam são esses. Aqui na capa do Nano Degree você já consegue saber todas as informações e se você precisa saber mais coisas você pode clicar em Program Details, que aí ele vai te fornecer vários detalhes sobre o programa e te falar o tempo estimado e todas as habilidades que são cobertas com um maior nível de detalhe. Sobre essa questão dos 4 meses, eu subestimei completamente essa parada de 4 meses. Eu achei que, bom, eu sou de TI, né, cara? Eu coloco o vídeo em 2 vezes, em 2x, e eu faço as coisas muito rápido. Mas tenho em mente de que é um conteúdo extremamente denso e que nem todos os professores são falantes nativos de inglês. Tem alguns professores que são indianos, então o inglês acaba sendo um pouco difícil de entender. Eu não sei se você tem facilidade de entender o sotaque indiano, eu tenho um pouco de dificuldade e por isso eu acabei total subestimando o tempo que eu precisaria para concluir o curso. Sobre esse lance do skill level ser advanced, né, de precisar de ter um perfil avançado para fazer esse curso, acho que depende mais das habilidades da pessoa que está estudando a formação, porque existem níveis de aprendizado. Ficando mais velho agora, depois de um tempo estudando um monte de coisas, eu tenho uma teoria de que o aprendizado ele é uma coisa que ele vem em camadas, é quase como uma cebola, né? Eu lembro de ter estudado a primeira vez sobre modelo relacional, o famoso MER, fazer aqueles desenhinhos de entidade de relacionamento, há muitos anos atrás na faculdade. Eu meio que não entendi esse negócio direito e com o tempo eu fui passando a entender cada vez mais, né? Com a experiência e com o tempo que eu fui trabalhando na área, eu fui entendendo cada vez mais esse conhecimento, ele foi fazendo cada vez mais sentido para mim. E depois de mais de 10 anos na área de tecnologia e trabalhando com dados, principalmente nesses últimos 5, 6 anos, eu senti que eu consegui extrair o máximo do que o curso me proporcionou. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Ele revisitou várias coisas que eu já tinha estudado anteriormente, por exemplo, o fato de eu já ter lido livros como o livro do Peter Chen, de modelagem de dados, e também ter estudado bastante sobre formas normais e modelagem de dados para sistemas transacionais, o famoso OLTP, bem como ter estudado bastante também o famoso OLAP, né, a modelagem dimensional, todo o conjunto de conteúdo, né, o arcabouço de conhecimento que o Kimball propõe para se fazer um Data Warehouse, né, o Data Warehouse Toolkit, que é um livro que eu já li completo e já revisitei alguns temas várias vezes, fora outros conhecimentos que eu fui adquirindo mais recentemente, como por exemplo Data Vault, e também coisas como o livro de Data Architecture, que foi feito pelo pai do Data Warehouse, em conjunto com o cara que criou o Data Vault, Bill Imon e o Dan Lindstedt. Todo esse conhecimento pré-adquirido me ajudou
ajudou a aproveitar o máximo do que o curso tinha para oferecer. Porque, por exemplo, no capítulo de Fundamentos de Arquitetura de Dados, ele pincela várias coisas que são de conhecimento geral, que estão nesses livros que eu citei, de uma forma extremamente mais aprofundada, e ele trazendo isso de uma forma onde ele conecta os pontos entre algumas coisas, eu consegui ter vários insights de como resolver problemas com modelagem, que provavelmente estavam dormentes aqui na minha cabeça e que foram despertados por conta do conteúdo que eu vi, conectando esses pontos, né? Essa parte de fundamentos de dados, para mim, é um dos melhores cursos que estão dentro da formação, justamente porque ele aborda diversas coisas dentro dos fundamentos da modelagem de dados. Sobre a parte do desenhando sistemas de dados, é basicamente uma formação que fala sobre modelagem dimensional. É uma formação que abrange bastante o OLAP, modelagem dimensional, como desenhar um data warehouse. Ele aborda um pouco como utilizar ali o Snowflake como tecnologia por trás de um data warehouse. Ele aborda diversas coisas que, sinceramente, se você não tiver lido o livro, meio que não vale a pena. É um curso que ele é o curso mais raso dentre os 4 da formação, porque ele trata de uma maneira muito rasa tudo que está dentro de modelagem dimensional, tudo que está dentro do conteúdo de Data Warehouse, OLAP e tudo que tem a ver com esse assunto, né? Então, para mim, dos 4 foi o curso mais raso, mas ao mesmo tempo, se você tem um conhecimento pré-adquirido disso, você vai conseguir aproveitar, porque ele dá algumas dicas e fala sobre alguns casos de uso e problemas que ele já passou na vida dele como arquiteto de dados, que também me deram alguns insights de como resolver problemas. Só que esse professor, ele tem um sotaque muito forte, um sotaque indiano muito forte, e é o professor que eu mais tive dificuldade de entender por conta do sotaque forte. Sobre o curso Desenhando Sistemas de Big Data, eu diria que é o segundo melhor curso, mas não exatamente por causa do conteúdo. Aqui, uma informação que é muito valiosa para você que está querendo fazer um curso na Udacity, seja esse, seja qualquer outro, que você pode ser pego de surpresa como eu fui. Exatamente nesse curso de Big Data, o material que você tem que fazer de projeto de conclusão, ele é basicamente criar uma apresentação, um PPT, de como você desenharia uma arquitetura de um sistema de Big Data para um caso de uso que eles te dão, e você tem que apresentar isso, você tem que fazer um vídeo em inglês, você tem que gravar um vídeo em inglês. Isso foi antes do canal, inclusive, talvez tenha servido até de impulso para poder criar o canal, que era uma coisa que eu já queria fazer há um tempo atrás, e aí eu tive que fazer esse vídeo em inglês, que eu tive bastante dificuldade de fazer, porque tem alguns pré-requisitos. O vídeo ele pode ter no máximo 15 minutos, se eu não me engano, não sei se é 15 ou 20 minutos, ele não pode passar disso, você tem que apresentar o conteúdo por completo, falando inglês, e eu não sou um falante rápido de inglês, eu falo devagar, e eu tive dificuldade de conseguir acertar ali o tempo certinho para poder apresentar tudo que eu precisava de apresentar e mandar para a banca avaliadora. E por último, não menos importante, o curso de governança de dados. Esse curso ele aborda vários assuntos de governança de dados de uma maneira bem rasa. Alguns assuntos eles dão uma aprofundada, mas na grande maioria das coisas que o curso se propõe a falar, eles dão uma pincelada, e você tem que fazer atividades extremamente complexas para poder entregar. E isso é uma coisa que acaba te desmotivando um pouco, se você for uma pessoa que se sente desmotivada com algo que você não sabe fazer. Só que comigo funciona o contrário, eu acabei me motivando a estudar mais sobre o assunto, e foi bem legal, porque tinha algumas práticas que eu não estava familiarizado ainda e acabei aprendendo. Então, no geral, o curso da Udacity ele funciona dessa forma. É uma formação composta de alguns cursos, e você vai tentar extrair o máximo disso. Eu esqueci de falar que cada capítulo você tem que entregar um projeto. O projeto de Fundamentos de Arquitetura de Dados, eles te dão um problema, né? Uma escola que eles estão querendo mudar do armazenamento de dados atual, que é em planilhas, para um banco de dados, e você tem que desenhar um banco de dados na terceira forma normal para que eles possam utilizar um sistema de gerenciamento ali da escola. Então você tem que desenhar a arquitetura seguindo os preceitos da terceira forma normal, né? Utilizando as regrinhas das formas normais ali, e entregar um banco de dados modeladinho, bonitinho, com os dados populados, né? Que eles te dão uma planilha com os dados e você tem que popular esses dados dentro do banco de dados, né? O segundo projeto do Data Warehouse, você tem que fazer a modelagem desse Data Warehouse, e eles falam que você tem que baixar os dados do Yelp, que é um sistema de avaliação ali de restaurante, né? Você baixa um dataset
internet e você tem que cruzar esses dados com dados de clima e com os dados da Covid. Basicamente é para identificar se tem alguma correlação, por exemplo, que foi o caso do projeto que eu quis fazer, era para criar um modelo dimensional que você conseguiria cruzar dados para identificar se existe alguma correlação entre as avaliações ruins e o clima no momento, né? Por exemplo, se você vai numa cafeteria ou um restaurante e você avalia mal aquele restaurante, se o clima tem alguma influência na avaliação ruim e se os dados que têm relação com a Covid impactam de alguma forma na avaliação desses restaurantes. É um projeto que foi bem legal de fazer, tá? Apesar do curso ter sido o curso mais raso, esse foi um projeto bem legal de fazer, então meio que compensa uma coisa pela outra. O projeto de Data Lake foi bem difícil para mim, porque eu tive que montar essa apresentação e apresentar esse vídeo em inglês, né, que eu já mencionei. E o projeto de governança é um projeto que basicamente você constrói um documento de governança com algumas planilhas, um documento .doc e um PPT para poder apresentar aquilo ali que você conseguiu identificar do caso de uso que eles dão. Agora, concluindo sobre o assunto do curso, no geral foi bem proveitoso para mim, consegui extrair bastante conhecimento desse processo de fazer esse curso. Eu demorei uns 4 meses para poder completá-lo, né, e fazer todos os projetos e entregar tudo para ser avaliado. Foi um curso bem caro, tá? Não foi barato porque eu tive que pagar em reais, né? Então com o desconto que eu consegui foi algo ali na casa de uns 6 mil reais. O ponto ruim da Udacity é o preço. Pra gente que é do Brasil, pra gente que é BR e paga em real, é um fator bastante limitante na quantidade de informações que você pode aplicar aqui. Se você já tiver feito algum curso na Udacity, geralmente você consegue um desconto pagando um valor bem acessível. Mas, para conseguir fazer uma formação Nano Degree completa, você vai precisar de pelo menos 4 meses, dependendo da formação. Então, esse é o preço que você vai encontrar. E $1.356 não é nada barato. Mas no geral foi bem proveitoso. Você pode pensar, será que o valor que você paga no curso equivale ao aprendizado que você está tendo? Eu diria que depende. Eu, apesar de gostar de aprender através de livros, eu acho um processo muito demorado. É um processo moroso, você tem que sentar, ler o livro com calma, olhar os exemplos, tentar praticar os exemplos que são dados, principalmente se é livro técnico, né? E geralmente livro técnico tem bastante coisa, principalmente esses que falam de arquitetura de dados, para que você possa processar e digerir esse conhecimento, leva um tempo, né? Então você tem que fazer alguns exemplos, tem que pensar no assunto, meio que filosofar ali com o livro, e é um processo demorado, pelo menos para mim, né? E esse curso, ele traz um arcabouço de conhecimento ali que foi muito proveitoso e me acelera no que eu poderia estar aprendendo em livros, né? E também me motiva a correr atrás de mais informação. É sempre bom você estar em contato com esse tipo de profissional, que foram os profissionais que fizeram o curso, né? Os instrutores, que são profissionais de mercado, né? São profissionais aí no mundo inteiro, que estiveram em empresas diversas, com problemas diversos. Eles podem trazer aí muitas informações sobre o que está sendo utilizado lá fora, e isso é bastante rico. E era isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre coisas técnicas, né, e avaliação de curso, que é uma coisa que eu meio que faço um monte de curso direto, eu posso trazer mais isso aqui para o canal, né, mas eu posso trazer no futuro aí a avaliação de alguns outros cursos que eu possa vir a fazer. E é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal. Tem vídeo aí sobre DBT, sobre clique e sobre algumas outras coisas. E eu tô tentando melhorar aqui cada vez mais. E a ideia é gravar um vídeo por semana, apesar de eu ter ficado aí um tempo parado, mais de 2 meses, se eu não me engano, sem postar nenhum vídeo. Era isso. Aquele abraço! O curso, no geral... Opa.